Parece algo bobo de aprender, mas é de crucial importância aprender as propriedades da desigualdade, pois será muito útil para resolver inequações. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Vem comigo! Buenas gurizadas, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo tu verás como ler os símbolos da desigualdade, ou de desigualdade, o princípio aditivo, o princípio multiplicativo com números positivos e o princípio multiplicativo com números negativos. E para começar, o primeiro exemplo, 5 e 3. Quem é maior? Então primeiro tem que saber quem é o maior. Neste caso, é o 5. Claro que eu trouxe um exemplo bobo, mas para te aprender a usar o símbolo de desigualdade. E aí eu te pergunto, qual é o símbolo que a gente utiliza? Então, na verdade, tu vai lembrar do jacaré, porque como o jacaré é guloso, ele sempre vai estar com a boca virada para o maior número. E como o nosso maior número é o 5, então a boca fica virada para o 5. Logo, o símbolo utilizado é esse, significando que 5 é maior que 3. E menos 10 e menos 4, quem é maior? Claro que eu trouxe o negativo porque a gurizada sempre se perde na questão dos negativos. Então como é que tu vai fazer? O importante é tu lembrar da reta numérica, como tu está vendo aqui no quadro. Fiz questão de colocar números positivos e negativos para tu teres uma ideia de quem é maior ou quem é menor. Mas se tu olhar na reta, o menos 4 ele está na frente do menos 10, como os positivos. Quanto mais anda para a direita, maior é o número. Então como o menos 4 está na frente do menos 10, quem é o maior? O menos 4. Então a boca do jacaré fica virada para o menos 4. Logo, o menos 4 é maior que menos 10. E claro, de tanto ver essa reta numérica, para não ter que estar desenhando a reta numérica sempre, uma observação. Quando forem números negativos, vai ser sempre ao contrário, porque olhando só o positivo, 10 é maior que 4. Mas como os dois são negativos, aí inverte. Aí o menos 4 vai ser maior que menos 10. E se tu sabia do jacaré, deixa aqui nos comentários. Ou se tu sabia ver ou utilizar o sinal de outra maneira, ou identificar como é que usa esse sinal. É mesmo, é? E aí agora eu venho para ti com um princípio aditivo. Mas o que seria isso? O princípio aditivo nos diz que a gente pode somar o mesmo número dos dois lados da desigualdade que não vai alterar a desigualdade. Por exemplo, 9 e 12. Quem é o maior? É o 12, então logo a boca do jacaré fica virada para o 12. Mas onde é que entra esse princípio aditivo? Na verdade, o princípio aditivo nos diz que, pegando como exemplo o mais 4, se a gente somar 4 dos dois lados da desigualdade, a desigualdade não vai se alterar. Então, como tu está olhando, 9 mais 4 vai dar quanto? Dá 13. E o 12 mais 4? 16. E 16 é maior que 13, então quer dizer, não alterou em nada a desigualdade, se manteve a desigualdade. Isso é, o lado direito continua sendo maior que o lado esquerdo dos números. 6 e 3, quem é o maior? É o 6. E agora também utilizando o princípio aditivo, mas a gente vai adicionar o menos 2. A gente vai adicionar um número negativo. E aí como tu está vendo o menos 2 dos dois lados, fazendo 6 menos 2 vai dar 4. E 3 menos 2, 1. Mas 4 continua sendo maior que 1. Então não alterou em nada também. Então é isso que a propriedade diz. A gente pode somar ou subtrair que não vai influenciar na desigualdade. E esse ponto é muito importante tu entender por quê. Porque a gente utiliza essa técnica nas resoluções de inequações em geral. Que nojo. E aí com essa propriedade valiosa, te convido a curtir esse vídeo, para esse vídeo poder chegar em mais pessoas que precisam aprender essa propriedade. E aí falando em propriedade, aí eu venho para ti com um princípio multiplicativo, mas com números positivos. Que aí nos diz o seguinte, que tu pode multiplicar ou dividir os dois lados com números positivos que não altera a desigualdade também. Por exemplo, 4 e 6, quem é o maior? É o 6. Então a boca do jacaré fica virada para o 6. O que a gente vai fazer? Multiplicar por 2 dos dois lados, que é o princípio multiplicativo. E aí 4 vezes 2 vai dar 8. E o 6 vezes 2 vai dar 12. E 12 é maior que 8, quer dizer, não mudou nada. A boca do jacaré continua virada para o mesmo sentido. 9 e 6, quem é maior? O 9. Então a boca do jacaré fica virada para o 9. E agora vamos dividir ambos os lados por 3. E aí dividindo, 9 dividido por 3 vai dar 3. E 6 dividido por 3 vai dar
2. Logo, 3 fica maior que 2. Isso é, não muda o sentido da desigualdade, porque 3 é maior que 2. Então a boca do jacaré está virada para o lado correto ainda. Então esse princípio multiplicativo também é a mesma coisa que o aditivo, mas lembrando, com números positivos. Também não altera em nada a desigualdade. E após tu receber uma informação valiosa, te convido a te inscrever no canal para te poder receber mais vídeos como este, para te aperfeiçoar e aprofundar muito mais na matemática de uma forma descomplicada. E aí, para a gente finalizar, o princípio multiplicativo com números negativos. E aí, qual é essa propriedade? Será que altera? Então, quando a gente multiplica ou divide por números negativos, aí a gente tem que inverter a boca do jacaré. Por exemplo, menos 13 e menos 7. Quem é o maior? Como a gente viu no segundo exemplo, entre os números negativos, a gente pensa ao contrário, porque se olhasse o 13 e o 7 sem o sinal, o 7 seria maior. Mas como ambos são negativos, aí logo o menos 3 é maior que menos 7. Então a boca do jacaré fica virada para o menos 3. E agora multiplicando por menos 2, por um número negativo de ambos os lados, menos 3 vezes menos 2, pela regra de sinais, vai dar 6 positivo. Menos 7 vezes menos 2 vai dar 14 positivo. E aí quem é maior? É o 14. Então a boca do jacaré tem que estar virada para o 14. Mas se tu observar, ela não está virada. Então o que a gente tem que fazer? Tem que virar o sinal. Agora sim está correto. 14 maior que 6. Então resumindo, sempre quando multiplicar por números negativos em ambos os lados, a gente sempre tem que inverter a boca do jacaré. Agora, se for multiplicar ou dividir por números positivos, ou somar qualquer número, aí não precisa virar nenhum sinal. Sabia não? Claro, e como eu sei que tu tá gostando muito de aprender matemática de uma maneira muito descomplicada, aí te convido a assistir esse outro vídeo de matemática para te melhorar muito as tuas habilidades matemáticas. Te espero na próxima. Valeu!